Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Está começando o Desperta SL de hoje. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, Pedro Falcão. Mandar um grande beijo pro nosso amado Chico Pinheiro, que está tirando umas férias temporárias, mas daqui a pouquinho está de volta aqui pelo ICL. Um grande beijo, Chico. Saudade de você, meu amigo querido. Sextou, Pedro Falcão. Sextou, né? Tá feliz, Pedro? Tá sempre feliz, Pedro Falcão. Semana que vem vou viajar, o Pedro Falcão vai ficar uma semana sem trabalhar, né? É o melhor emprego do mundo, Pedro Falcão, não é? O cara vem aqui, trabalha 2 horinhas, vai embora, volta a dormir de manhã, né, Pedro? Capaz, tá louco? Não volta a dormir? Vou dar uma corridinha, pô. Vai dar uma corridinha? Manter o shape, né? É, um dia meu filho tava brincando naqueles brinquedinhos que tem aqueles aparelhos que tem nas praças, sabe? Usado mais pela terceira idade, assim. Sabe? Aqueles aparelhinhos de praça. Tava lá brincando assim, eu cheguei, meu filho, o que você tá fazendo? Ele falou, manter o shape. Manter o shape. Manter o shape. Não é para melhorar o shape, para manter o shape. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanha aí pelas redes sociais, essas miseráveis, mas necessárias redes sociais, né? Que ódio que eu tenho de rede social. Eu tenho um ódio de rede social, vocês não tem noção, né? É, a rede antissocial. Cara, que é o viciado em Twitter. A rede antissocial. Sou mesmo. Aliás, as pessoas ficaram falando nos últimos dias aí, e se não gosta do Elon Musk, então sai do Twitter. Vou sair não. Eu não vou sair do Twitter, não. Eu só saio se me expulsarem de lá ou se acabar o Twitter. Não vou sair, não. Que coisa mais estúpida, né? Quando iniciou, tu tava lá, né? Quando era puro mato, tava eu lá capinando o mato. Agora os caras querem que eu saia. É justamente isso que os caras querem. Querem que todo mundo saia de lá e fique só a bolha da extrema-direita ali. Papai não sai do Twitter, tá bom? Vou seguir enchendo o saco de todo mundo ali, porque é pra isso que eu tô ali mesmo, inclusive. Vai continuar falando Twitter, não X. E vou continuar falando Twitter e não X. Pra mim, X, pra quem é do sul do Brasil, sabe, né? X é X-salada, né? É hambúrguer, né? X pra mim é hambúrguer, tá bom? Mas, de todo modo, muito obrigado para quem tá nos acompanhando, inclusive no Twitter, porque a gente tá ao vivo no Twitter, na Twitch, no Instagram e no Facebook. E, claro, nos nossos canais do YouTube, no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e em outros vários canais que retransmitem aí o nosso amado programa ICL, que essa semana completou 1 ano. Aliás, daqui a pouquinho vai ter presente para nossa audiência. Fiquem ligados que vai ter caneca. Teremos canecas do nosso amado Desperta e teremos outras coisas também. A gente vai anunciar aí ao longo do mês de abril. Se você está chegando aí, claro, no YouTube, faça aquela ronda diária, né? Deixa o like, ativa o sininho, dá 3 pulinhos, come 5, 5 sementinhas de romã, sei lá, tem que fazer tudo que tem que fazer no YouTube aí. Mas principalmente, se não quiser fazer nada disso, também não precisa fazer nada disso, só pega o nosso link e mande para os seus amigos, para os seus desafetos, para os seus inimigos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você odeia. Manda para todo mundo. Porque o nosso negócio aqui é aumentar a audiência, sempre. O nosso negócio aqui é crescer, sempre. Estamos quase todos os dias aí com uma audiência de 20 mil aparelhos conectados, o que é uma audiência bastante incrível para o horário na internet brasileira e também para a internet mundial, diga-se de passagem. Somos o maior programa noticioso da internet brasileira neste horário. Muito obrigado pela audiência de todo mundo e também muito obrigado para quem nos acompanha lá na TVT, TV aberta em São Paulo, na Grande São Paulo. Também na TV Quirimurê, na Bahia. Muito bom dia para quem nos vê e nos ouve em Salvador, na Bahia, na TV aberta. E muito obrigado pela parceria das 2 rádios que retransmitem o nosso programa, a Rádio Brasil Atual em São Paulo e também a Rádio Heliópolis também em São Paulo. Muito bom dia, Heliópolis. É muito bom ter a companhia de vocês por aí. Tudo certinho com vocês, gente? Hoje é sextou, né? Sextou, a gente vai fazer um programa aqui para dar uma recapitulada no que aconteceu nos últimos dias no Brasil, na Semana do Brasil. Vamos falar de Elon Musk, claro. Vamos falar de Arthur Lira, claro, né? Avaliações de que Arthur Lira saiu enfraquecido na votação que determinou a manutenção da prisão aí do Chiquinho Brazon. Será? Será que é isso mesmo? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu vou fazer a minha natação matutina contra-majoritária aqui, que vocês sabem que esse programa também presta o serviço de um pouco ser o famoso advogado do diabo das pretensões, né? Da gente pegar as avaliações e ir sempre para um lado e achar que a coisa está sendo consolidada ali. Vamos deixar a coisa um pouquinho mais complexa, porque a coisa é complexa, a coisa não é simples, a coisa é complexa. O que acontece no Brasil esse ano é que a gente tem um ano muito curto, temos eleições municipais. A Câmara vai ter pouco tempo para trabalhar e nesse pouco tempo muita coisa vai acontecer e além disso tudo,
além disso tudo, tem aí a sucessão do Arthur Lira para a presidência da Câmara. O que acontecerá? Será que o governo vai conseguir emplacar alguém que seja um pouco pior do que o Lira? Será que não vai? Será que o Lira faz sucessor? Será que não faz? O Lira realmente saiu perdendo nessa votação em relação a Chiquinho Brazão? Ou não? Ou se fortaleceu? Ou ficou tudo na mesma? Ou foi uma coisa meio casual, porque o caso era um caso complexo para vários parlamentares? Eu falei sobre isso ontem. Então vamos lá, a gente vai falar sobre tudo isso. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas que a coisa vai andar beleza. Ó, ontem, aliás, eu estive lá no programa do ICL Notícias, primeira edição. E também a gente fez o Desperta ontem aqui pela manhã. Vocês sabem, esse programa está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, de segunda a sexta. Fizemos um grande apanhado sobre o que aconteceu do Elon Musk ontem. A gente vai pincelar de novo esse assunto aqui. Esse assunto na semana que vem possivelmente morreu, a não ser que o Elon Musk venha com alguma documentação que seja relevante jornalisticamente. E vocês sabem que a única coisa que eu não sou contra nesse programa é jornalismo, tá? Deixar bem claro isso aqui, bem claro. Se forem publicados documentos que provem uma ingerência, um abuso de poder em relação ao Twitter, a gente vai dar aqui e vai falar isso aqui não pode, isso aqui é absurdo, isso aqui aconteceu e não é. Por enquanto a gente tem um pastel de vento, nesse caso do Twitter Files, né? É engraçado como eles copiaram, inclusive, a maneira como a gente fez a Vaza Jato. Eu fico olhando assim e fico realmente impressionado. Os caras aprenderam. Funcionou, aliás. Funcionou porque a informação se espalhou. Apesar do fato de ser uma informação esvaziada, em muitos casos manipulada, em um caso importantíssimo, mentirosa, como a gente vai mostrar aqui. Uma informação mentirosa foi espalhada. Já reconhecida pelo próprio jornalista que divulgou a informação. Mas vamos combinar aqui, o empacotamento foi muito bom, tá, gente? Foi muito bom. O que foi feito nessa operação do Twitter funcionou pra caramba, destruíram a possibilidade de regular redes sociais no Brasil. O que o Elon Musk conseguiu nessa semana foi muito mais do que principalmente o Google e o Facebook tentaram no ano passado para evitar que o PL 2630, o tal do PL das fake news, que finalmente regularia as redes sociais no Brasil, conseguiram. Muito mais, porque as chamadas redes sociais, as big techs, as empresas de tecnologia, que de tecnologia não fazem nada, né, o Pedro Falcão? Qual foi a grande tecnologia que o Facebook criou para a humanidade, Pedro Falcão? Conseguiu a cura do câncer? Construiu um coração para ser transplantado nas pessoas? Não, né? Construiu carros mais seguros para evitar acidentes de trânsito? Não. Que tecnologia o Facebook criou? Apenas uma tecnologia de publicidade para ganhar mais dinheiro para eles, né? Então esse negócio de empresa de tecnologia, a gente tem que mudar o nome, inclusive, desse negócio. São empresas de publicidade, que não querem de modo nenhum que haja regulação. Gente, nenhuma empresa do mundo, no sistema capitalista, quer regulação. O que as empresas mais desejam, mais sonham, é desregular. Desregular. A empresa de petróleo, se pudesse perfurar petróleo no meio da rua da sua casa, ali na frente do seu bairro, ia fazer. Só não faz porque tem uma regulação que não permite que façam. Sacou? É assim que a coisa funciona. Empresa de automóvel, se pudesse, não ia colocar catalisador, evitar a emissão de poluente, deixar os carros mais eficientes para consumir menos combustível. Pelo contrário, ia fazer o que fosse que desse na telha. E o mundo que se exploda. A coisa só funciona minimamente porque tem uma regulação para a produção de automóveis. Se eles pudessem, Pedro Falcão, eles iam destruir todas as regulações. Toda grande empresa no sistema capitalista, o que ela menos deseja é ser regulada. Ela quer fazer o que der na telha. E as empresas de publicidade, ditas de tecnologia, estão navegando nesse mar. Elas não querem regulações. Não querem obrigações. Não querem ter que gastar dinheiro em ter que ver se o cara está postando lá apologia ao nazismo. Não querem. Não quer. Isso dá trabalho, isso tem custo. Isso diminui a quantidade de vídeos que é postado na internet, diminui a quantidade de tempo que as pessoas gastam vendo vídeos e lendo textos. Quanto menos tempo a gente gastar na internet, menos dinheiro essa galera ganha. É um cálculo simples. E o que o Elon Musk conseguiu essa semana foi um negócio extraordinário. Há que ser falado aqui, tá? Funcionou a operação do Elon Musk. Esqueçam se aquilo lá é jornalismo, se não é, se é verdade, se é mentira, se tem contexto, se não tem, se é bem ou mal feito. Isso a gente vai fazer uma análise aqui, beleza, é bom pra gente saber. Não era esse o objetivo. O objetivo era um objetivo político-empresarial. E funcionou pra caramba. Colocou STF para responder num domingo à noite. Na minha visão, eu falei desde segunda-feira aqui, um erro do Alexandre de Moraes. Colocou o governo para responder. O Lula falou 3 vezes do Elon Musk já.
né? Alguém imagina o presidente da Itália respondendo um otário igual o Elon Musk? Eu não consigo imaginar. Da França, da Alemanha, do México, do Chile? Eu não consigo imaginar. O Elon Musk pautou o Brasil essa semana, gente. A gente tem que entender o jogo que está sendo jogado. Senão a gente vai estar sempre sendo reativo e perdendo esse jogo. E o Elon Musk jogou uma jogada de mestre essa semana, né? É uma coisa do mal, claro, na minha visão, mas funcionou. A gente tem que entender como é que o jogo está sendo jogado. Já já vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos lá então, ó. Notícia sobre o clima importante que pode afetar a economia. El Niño e Laninha. Entenda como a mudança do fenômeno pode impactar a inflação no Brasil. Matéria publicada lá pelo G1. Além do noticiário climático, o El Niño ganhou protagonismo também nas últimas divulgações de inflação oficial do Brasil. O regime mais intenso de calor e chuvas provocado pelo fenômeno prejudicou parte da safra de alimentos in natura, o que fez com que os preços nos supermercados disparassem. Parte importante da queda de popularidade do governo Lula e do Lula está ligada à inflação, a parte central. Se a gente não tivesse inflação dos alimentos, não tá como estava durante a pandemia, no pós-pandemia, claro, a gente não toma mais um susto absurdo no supermercado, mas quem vai ao supermercado, quem vai à feira, sabe que produtos in natura, alface, tomate, essas coisas, o preço subiu. Isso tem a ver com a mudança climática. E é difícil para o governo navegar nessa história aqui. É bem difícil. Explicar para a pessoa que porque choveu demais, fez muito calor no verão, depois teve seca não sei aonde, e o preço explodiu. E possivelmente a previsão é que nesse mês o El Niño chegue à sua fase final, finalmente, mas outro evento climático começa a entrar em cena, o Laninha. A chegada do novo fenômeno está prevista para acontecer a partir de agosto desse ano. Em resumo, o Laninha é conhecido por inverter a região de predomínio das secas e chuvas em relação ao El Niño. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Pacífico, costuma levar chuvas intensas ao sul do Brasil e provocar seca na região norte. Nós vimos isso aqui, a gente trouxe várias notícias sobre isso aqui, sobre esse assunto aqui no Desperta ao longo do ano passado e desse ano também. Seca em rios importantíssimos na Amazônia, por exemplo, e uma chuva super intensa no sul do Brasil. O Laninha acontece com menos temperatura nas águas do Pacífico, trazendo o resultado inverso. Chuvas intensas no norte e nordeste e estiagem no sul. Então, talvez esse ano a gente tenha uma inversão em relação a isso. Então, se nesse ano passado o problema foi que choveu demais no sul e teve seca, por exemplo, no centro-oeste, a safra foi muito abaixo do esperado, é possível que a partir de agosto, e aí já pegando o ano que vem também, isso se inverta. Tem a estiagem no sul, ou seja, pode quebrar a safra no sul e chover demais em outras regiões do Brasil, e isso vai impactar no preço dos alimentos e não há o que possa ser feito, o governo vai ter que lidar com isso aqui de modo a afinar a comunicação, tá? A comunicação, explicar para as pessoas o que está acontecendo. Claro que tem algumas coisas que dá para ser feito na prática, mas não vai resolver muito. Talvez tenha aumento do preço de alimentos de novo, o que é um problema seríssimo para a população no geral. Vamos lá para o slnoticias.com.br. Tratamento para depressão tem se mostrado eficaz contra o Parkinson. O tratamento envolve a estimulação de áreas do cérebro que controlam a fala e o movimento que são afetados pela doença. Então, se você tem aí alguém na família ou tem problemas com a doença de Parkinson, uma matéria importante lá no slnoticias.com.br para você dar uma lida e entender exatamente o que acontece nesses casos. O governo propõe renegociar reajuste com cada categoria de servidores. Representantes do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos propuseram a abertura de 60 mesas setoriais de negociação com diferentes categorias de servidores públicos federais. Elas se somariam a outras negociações específicas já em curso desde o ano passado no governo federal. O objetivo é discutir ao mesmo tempo recomposição salarial e reestruturação com cada carreira individualmente, uma demanda dos servidores. Isso aqui é importantíssimo porque a gente tem aí, por exemplo, servidores de institutos federais de educação em greve nesse momento no Brasil. Escolas federais, institutos federais e algumas universidades. Então o governo vai abrir mesas de negociações, 60 mesas de negociações setoriais para sentar com cada setor, para tentar entender o que está acontecendo e o que pode ser feito. Eu encaro isso aqui como uma espécie de antecipação do governo em relação a outras greves que podem vir por aí.
Justiça de São Paulo afasta presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A guerra interna na Petrobras prossegue e a Justiça Federal de São Paulo determinou ontem o afastamento do presidente do Conselho de Administração da Petrobras, o Pietro Mendes. Segundo a decisão, foi infringida a lei das estatais e o estatuto da empresa da Petrobras, que ainda a empresa e ele ainda podem recorrer. Assinada pelo juiz Paulo César Neves Júnior, a sentença atende à ação popular do deputado estadual Léo Siqueira, do Novo, Partido Novo de São Paulo. Portanto, quem foi lá provocar a justiça para afastar o presidente do Conselho da Petrobras foi o Partido Novo. O parlamentar argumenta que a indicação de Pietro gera conflito de interesses. Isso porque, além de assento no Conselho da Petrobras, Pietro é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério das Minas e Energia. Pietro é aliado do ministro Alexandre Silveira naquela briga que a gente falou na semana passada aqui entre Alexandre Silveira e Jean Paul Prats, o ministro e o presidente da Petrobras. Neves Júnior classificou a indicação, assim como a aprovação da Assembleia Geral da Companhia, como ilegal. Para o magistrado, a incompatibilidade entre Pietro acumular as funções de secretário no Ministério com a presidência do colegiado. Na decisão, Neves Júnior determinou a suspensão da remuneração pelo exercício da função. Olha, não seria mais fácil sugerir que ele saísse do Ministério? Lembrando que o Pietro é funcionário de carreira, concursado, né? Não seria mais fácil que ele saísse da secretaria, em vez de, à força, tirá-lo da presidência da Petrobras? Tem algo acontecendo por aí, tá, gente? Tem algo acontecendo. A coisa está se movimentando nos bastidores da Petrobras, o próprio conselho está rachado em relação a várias coisas que acontecem ali. Na semana passada havia uma expectativa muito alta de que o Jean Paul Prats, que é o presidente da companhia, fosse tirado do cargo. Isso não aconteceu, parece que as coisas estão se reacomodando para que ele possa ficar, mas é muito incerta a situação do comando da Petrobras neste exato momento. Conselheiro da Petrobras defende privatização como solução ideal. Então, na outra ponta aqui, o conselheiro dito independente da Petrobras, Marcelo Mesquita, há anos advoga pela privatização da empresa como a melhor solução para evitar crises recorrentes. Mesmo em um governo do PT, Mesquita acredita que o debate sobre a privatização deveria ser enfrentado. Ele defende um modelo de corporation. É legal esses nomes, né? Corporation. O que é, basicamente? Vender a Petrobras para quem tem dinheiro e vai botar dinheiro no bolso e comandar o petróleo no Brasil. Corporation é o nome. Onde não haja um controlador definido, sugerindo que o governo mantenha alguma influência por meio da Golden Share. Isso aqui foi feito em relação, por exemplo, à empresa de aviões brasileira lá que foi vendida. Como é que é? Me fugiu o nome aqui. Embraer. Foi feito com a Embraer isso. Vendeu a Embraer, o governo ficou com a Golden Share, que basicamente é uma fatia da empresa que tem um poder de veto, mas na prática, não manda absolutamente nada na empresa. Marcelo Mesquita, sócio da gestora Leblon Equities, enfatiza os benefícios de uma empresa 100% privada, comparando com o atual modelo misto. Ele destaca que a Petrobras privada teria mais condições de assumir riscos e manter uma constância nos negócios sem interferências políticas que afetam a estatal. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui, tá? Esse argumento aqui, é legal que a pessoa pode falar o que ela quiser, né? Que, aliás, no Brasil temos liberdade de expressão, a pessoa pode falar o que ela quiser, por exemplo, isso aqui, ela pode falar isso aqui. É justamente o contrário, tá? Justamente o contrário. Qualquer especialista em petróleo vai dizer uma coisa para vocês. Não haveria pré-sal no Brasil se a Petrobras fosse privatizada. Por que não haveria pré-sal no Brasil se a Petrobras fosse privatizada, gente? Porque o risco e o investimento eram muito altos. E nenhuma empresa privada faria esse investimento. Daria um jeito de fazer de outra maneira, com a ajuda do Estado, por exemplo. Porque era muito caro, porque podia cair as ações, porque os acionistas não iam gostar, porque o conselho não ia aprovar. Só uma empresa estatal corre o tipo de risco que a Petrobras correu para conseguir descobrir o pré-sal. Tá? Então temos aqui, né, claro, uma pessoa do mercado dentro da Petrobras tentando vender a Petrobras. Olha, saiu pesquisa Quest ontem, feita em 4 estados. 51% das pessoas aprovam o governo Lula. Minas Gerais tem o maior índice. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o governo Lula tem o maior índice de aprovação em Minas Gerais entre 4 estados analisados. No total, 5.410 pessoas foram entrevistadas em São Paulo, Paraná e Goiás, além de Minas Gerais. O levantamento, com um índice de confiança de 95%, foi feito em estados governados pelos 4 principais herdeiros de Jair Bolsonaro, possíveis candidatos
a substituir o Bolsonaro inelegível nas eleições de 2026. Dos 1.506 mineiros entrevistados pela Quest, 52 aprovam e 47 desaprovam o governo. Em São Paulo, 50% aprovam e 48% desaprovam. O cenário é parecido em Goiás e no Paraná, onde a margem de erro é de 2,9 pontos para mais ou para menos. Em Goiás, 49% aprovam e 50% desaprovam. Portanto, maioria desaprova dentro da margem. Tá empatado, na verdade. No Paraná, 44% e 54% desaprovam. Então, 10% a mais desaprovam o governo do que aprovam. 54% desaprova, 44% aprova. O Paraná é governado pelo Ratinho Júnior. A pesquisa também trouxe dados sobre a avaliação dos governadores nos 4 estados. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é o mais bem avaliado com 86% de aprovação. Na sequência, Ratinho Júnior no Paraná, 79% de aprovação. Tarcísio em São Paulo e Zema aparecem com 62% de aprovação, a pior entre os 4 estados, mesmo assim a aprovação alta, 62%. O Tarcísio é desaprovado por 29% e o Zema por 31% da população. Eu acho que faltou o Rio de Janeiro nessa pesquisa da Quest aqui, hein? Porque se era para pegar os estados onde tem os herdeiros virtuais e do bolsonarismo, faltou o Cláudio Castro. Faltou fazer a pesquisa no Rio de Janeiro. Minha sensação é que no Rio de Janeiro o Lula não ia se dar bem. Minha sensação. Então faltou fazer no Rio de Janeiro. No entanto, ontem a Quest fez um comentário até, o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, que a aprovação do Lula hoje nos estados, nesses 4 estados, é maior do que a votação que ele fez na campanha de 2022. Então o Lula fez uma votação X, só que hoje a aprovação dele é maior até do que a quantidade de votos ou o percentual de votação que ele fez. Eu não sei se esses dados são comparáveis, tá? Não sei se é exatamente assim que a coisa funciona. Acho que teria que fazer uma pesquisa então para saber quantas pessoas votariam no Lula hoje. Não faz sentido para você, Pedro Falcão? Se o Lula fez uma votação de 100 em tal lugar, você tem que perguntar hoje se as pessoas votariam de novo no Lula. Acho que essa seria a comparação mais justa. Você comparar aprovação com votação, eu acho uma coisa meio esquisita. Nunca vi fazer, na verdade, tá? Não estou desfazendo a pesquisa aqui, mas vocês sabem, tá? Eu sou o cara que tem o dever aqui de fazer o contraponto e nadar um pouco contra a corrente pra gente ficar desperto. O nome do programa é Desperta, né, Pedro Falcão? Se fosse pra gente só concordar e bater palma, ia ser o quê, Pedro? Dorme. Clap, clap. Dorme, né? Em vez de desperta, ia ser vai dormir, o nome do programa. O nome do programa não é vai dormir, não é boa noite, não é tenha bons sonhos, é pra gente ficar despertado, ficar ligado. Elon Musk cumpre centenas de ordens de remoção de conteúdo do Twitter fora do Brasil, sem falar em censura. Levantamento feito aí ontem, né? Mostrando que o Musk já precisou remover publicações na Índia e na Turquia e nunca reclamou do governo da Índia e do governo da Turquia. Nunca falou em censura, não vazou informação interna do Twitter para tentar bater na Suprema Corte da Índia, nem da Turquia. Curioso isso, né? Bastante curioso. Apesar de o bilionário Elon Musk se definir como um absolutista da liberdade de expressão e ter protestado contra o que definiu com tanta censura do Alexandre de Moraes, o empresário tem cumprido sem abrir a boca, eu já tinha falado sobre isso aqui, na segunda-feira, ele cumpre centenas de ordens de remoção de conteúdos vindo de governos da Índia e da Turquia. Na Índia, o Twitter removeu links para documentários da BBC, por exemplo. A BBC produziu um documentário chamado Índia, a questão Modi, falando do Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, de direita / extrema direita, que o Modi já está mais para lá do que para cá. O Twitter foi lá, após uma determinação do governo, veja só, tá? Não teve nem determinação judicial na Índia. O governo, é como se o Lula, vamos lá, é como se a BBC tivesse produzido um documentário sobre o Lula, que desagradasse o Lula, e o Lula falasse pro Musk tirar os links do Twitter, o Musk foi lá e tirou. Mas não é um governo autoritário isso? O nome disso não é governo autoritário? Não entendi direito. No Brasil a gente está fazendo via justiça, com várias determinações, como qualquer determinação do judiciário brasileiro, gente, passíveis de crítica. Ninguém aqui está achando que o judiciário brasileiro é uma maravilha. Pelo contrário, no mais das vezes é uma porcaria o judiciário brasileiro. Vamos falar a verdade aqui?
Quantidade de jornalistas sendo processado, assediado judicialmente e calado no Brasil, principalmente nas primeiras instâncias, é enorme. Você nunca vai ver um bolsonarista falar sobre isso. Jamais. O problema deles é só o Xandão. Alguém viu o bolsonarista defender a Shirley Alves, jornalista do Intercept, que está sendo processada e pode pegar cadeia e pode pegar 400 mil reais de multa porque fez uma matéria em relação ao caso lá de Santa Catarina, da Mariana Ferrer? Vocês viram isso aí da boca de algum bolsonarista? Não ouviram nem vão ouvir. Pelo contrário, querem condenar a jornalista. Aí o Musk, na Índia, não precisa nem de determinação judicial, viu? O primeiro-ministro de extrema-direita vai lá, tira esse negócio, ele foi lá e tirou. Sai, não precisa, né? O documentário retrata o papel de Modi em um massacre de quase 1.000 muçulmanos. Modi governava o estado e é acusado de omissão. Elon Musk achou chuchu beleza tirar esse conteúdo do ar, não precisou nem decisão judicial. Indagado 3 meses depois sobre a publicação removida pelo Twitter, Musk afirmou que não poderia descumprir as leis do país. Vejam que coisa curiosa. Ao contrário do que prometeu fazer no Brasil. As regras da Índia sobre o que pode aparecer nas redes sociais são muito estritas e nós não podemos violar as leis do país, disse o Elon Musk em entrevista em abril do ano passado. Aqui no Brasil pode, viu, Pedro Falcão? Na Índia não pode. Aqui tá liberado. Aqui pode violar, como o Musk falou até, vai cumprir as leis, mas se achar que é injusta, ele vai decidir que não vai cumprir. Na Índia, não precisou nem judiciário. O primeiro-ministro mandou, a cadelinha do Musk foi lá fazer. Que eu já falei várias vezes o que o Elon Musk é, né, o Pedro Falcão? Um otário, um vagabundo, um criminoso. É importante a gente deixar claro isso aqui, né? Isso aqui é uma classificação científica até, Pedro Falcão, não é a minha emoção em relação ao Musk, é uma classificação científica, né? Quando você vê um inseto lá, você não classifica, esse aqui é um artrópode, não sei. Então, a gente está classificando o Musk cientificamente. Fazer em latim. O que é fazer em latim? Um otários, um criminosos e um babacas. E um vagabundos, né? Vagabundium. Nos últimos meses, o Twitter tem removido sistematicamente publicações contrárias ao governo e banido contas de jornalistas críticos na Índia. Liberdade de expressão, não é Elon Musk. É o bem maior que a gente tem nesse mundo. Depois, claro, dos nossos negócios, do nosso bolsinho, do nosso amado dinheirinho, não é? Em outubro do ano passado, por exemplo, ele bloqueou a conta de 2 grupos de defesa de direitos humanos, com sede nos Estados Unidos, que são críticos ao governo indiano. Não há números exatos, pois a empresa do Musk deixou de publicar relatórios sobre contas suspensas por decisão judicial desde que foi comprada por Musk em 2022. Aliás, o PL 2630 obrigaria as empresas ditas de tecnologia, que são empresas de publicidade, a publicar relatórios, inclusive número de usuários. Vocês sabiam que a gente não sabe nem o número de usuários de rede social no Brasil? Não sabe. Elas não divulgam, porque não são obrigadas a divulgar. Então nós não sabemos nem a quantidade de consumidores que consomem esses serviços no Brasil. Quiçá poder pensar em políticas públicas para essas pessoas. Quiçá. Porque a gente não sabe o básico no Brasil. O bilionário tampouco protestou contra pedidos de remoção na Turquia, outro país com governo autocrático de direita. Lá, o Twitter restringiu o alcance de centenas de tweets por ordem do governo do Erdogan nas vésperas da eleição presidencial de 2023. Não foi decisão judicial tampouco. O mandatário da Turquia falou para o Twitter, restringe o acesso dessas contas que estão falando mal de mim. Na véspera da eleição, o Elon Musk foi lá e apertou os botões necessários. Eu vou repetir. Um vagabundo, um hipócrita, um cretino, um mentiroso e um criminoso. Tá? Processa eu, Elon Musk. Vem processar. Vem, vai ser um prazer, aliás, ter que responder esse processo. Musk disse pelo Twitter em relação a isso. A escolha é estrangularem completamente o Twitter ou limitar acesso a alguns tweets. O que você prefere? Então o Musk foi lá e falou o seguinte, não, então assim, o governo da Turquia falou que se eu não fizer tal coisa, o governo da Turquia me ameaçou que vai restringir o acesso ao Twitter. Então eu preferi reduzir o acesso à oposição que fala mal do Erdogan. Ué, mas cadê o cara que bate no peito e fala que a liberdade de expressão vem antes dos negócios? Cadê?
Não enfrentou o governo? Ah, lá na Turquia tem um governo autocrático que ameaçou você diretamente de cortar o Twitter no Brasil. Eu não vi essa ameaça no Brasil, não. O governo Lula fez isso? O presidente Lula fez essa ameaça? Alguém do governo ameaçou cortar o Twitter no Brasil? Nunca, nunca, jamais se falou isso. Jamais partiu nada em relação ao governo em relação a isso. Mas o Brasil virou um problema, né? É o falso herói, como diz aqui a matéria assinada pela Patrícia Campos Melo lá na Folha de São Paulo. Bom, e aqui temos uma notícia importantíssima para esse assunto aqui. O jornalista, até a Folha chama ele de ativista aqui, eu acho isso aqui meio deselegante, tá? Não que ativista seja uma coisa ruim, eu adoro ser chamado de ativista. A pessoa quando quer me criticar fala, você não é jornalista, você é ativista. Eu falo, sou mesmo. Não tem problema nenhum, pode chamar de ativista na boa. Sou ativista dos direitos humanos, da coletividade, do bom jornalismo, né? Sou super ativista. Me orgulho disso, aliás. Trabalho para isso, faço força para ser visto como ativista, aliás. Não tem problema nenhum, né? Mas tudo bem, a Folha chamou o cara aqui de ativista para desmerecer o cara como jornalista. Eu não concordo muito com isso, eu faço uma avaliação técnica, eu acho ele um jornalista porcaria, péssimo, tecnicamente horrível, tá? Isso eu posso dizer. Não posso falar do caráter do cara e nem da motivação que levou ele a publicar esses arquivos do Twitter. Eu posso falar, tecnicamente o cara é um banana. O cara é assim, horrível, péssimo, não tem técnica nenhuma. Se foi proposital ou não, não tem como saber, eu não posso saber. Só que aconteceu o seguinte, o cara que publicou toda essa quizumba aí, o centro da acusação dele era o seguinte: vejam como está a ditadura do Brasil, que está se aproximando de Cuba. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ameaçou prender o advogado do Twitter no Brasil se ele não liberasse dados pessoais das pessoas, dados privados das pessoas. Vejam, é uma denúncia grave. Grave. Eu, se tivesse acesso aos materiais do Twitter, teria dado essa matéria, gente. Vocês não tenham dúvida disso. Eu não tenho compromisso nenhum se o Alexandre de Moraes mandou fazer um negócio desse. Pelo contrário, o compromisso é denunciar. Então, se esse material chega na minha mão e eu vejo isso, eu falo, gente, olha aqui, manchete do Desperta de hoje. Alexandre de Moraes ameaçou prender advogado do Twitter no Brasil pelo advogado ter se negado a passar informações privadas sobre pessoas. É um escândalo, não é? Acontece o seguinte, é mentira isso. Não. Vem cá. Não é que está um pouquinho fora de contexto ou que a coisa não é bem assim. Não. Isso é mentira. Isso é falso. Isso jamais aconteceu. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio jornalista que publicou o tal do Twitter Files, que depois de ser confrontado com a realidade no Twitter pela advogada Estela Aranha, admitiu. Isso é falso. Essa é a qualidade, né, que a gente pode falar aqui, né? Então, o Michael Schellenberger recuou na quinta-feira e disse não ter provas de que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou processar criminalmente um advogado do Twitter no Brasil. Em um post no Twitter, o Schellenberger disse que não tem provas do suposto processo criminal. Isso está incorreto, disse ele, próprio jornalista. Claro, depois de 72 horas que a informação falsa se espalhou pela internet e alimentou toda a extrema-direita no Brasil. Então isso era só falta mais 72 horas. Isso é um método, Pedro Falcão. A gente viu no Brasil, isso não é novo. Você vai lá, você mente, publica uma mentira, aquilo se espalha, depois você fala, opa, pessoal, pô, foi mal aí, tava doidão, não era bem isso, tá? O que eu falei aí tá errado. A mentira já se espalhou, meu camarada. Aí você já abriu o travesseiro de penas e já espalhou as penas ao vento. E aí vai lá alguém recolher pena por pena para colocar dentro do travesseiro de volta. A gente sabe, né, que essa parábola, ela é precisa. Isso não funciona. O que espalhou foi a mentira, porque a mentira vendida como notícia de fato, ela é escandalosa. A correção não. A correção ela é colateral. Não vai espalhar a correção da maneira como espalhou a mentira. Na verdade, o que é que identificou a doutora Estela Aranha? O processo se referia a uma ação do Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo estava investigando o PCC. Presta atenção no que eu vou falar aqui, gente. O Ministério Público de São Paulo estava investigando o PCC.
e pediu para o Twitter, dentro das suas atribuições legais, não é que pediu pelo Telegram, que nem o Deltan fazia lá com os caras do COAF, tá bom? Pediu oficialmente para o Twitter. Eu preciso de informações sobre essa pessoa aqui, pois ela é suspeita de ser do PCC, em um caso de tráfico de drogas. O Twitter falou que não ia passar as informações. Respondeu 2 vezes que não ia passar as informações. Tudo certo. O Twitter está no direito de falar que não vai repassar as informações. Que ótimo! Aliás, que a empresa, em boa medida, compactua com a ideia de que informações privadas não podem ser repassadas, a não ser sob ordem judicial. O MP de São Paulo, então, recorreu à justiça e falou o seguinte: se vocês continuarem descumprindo o que eu estou pedindo aqui, Ministério Público, vocês podem recair numa lei que pode dar prisão para o administrador do Twitter no Brasil, se negar a mandar essas informações. A Justiça de São Paulo avaliou o caso e falou para o Ministério Público de São Paulo: não, vocês estão errados, o advogado não é administrador da empresa, então, nesse caso, ele não precisa passar as informações e não tem prisão coisa nenhuma. Ou seja, a justiça funcionou nesse caso. A ditadura do judiciário. A ditadura do judiciário funcionou. É um caso exemplar onde a ditadura do judiciário mostrou que não há ditadura do judiciário. A justiça foi contra o Ministério Público, protegeu o Twitter, as informações não foram passadas e ainda falou para o Ministério Público: não tem nada de prisão de advogado aqui, no que fez muito bem a justiça, aliás. Ministério Público ameaçar, ou ameaçar não, lembrar o advogado que há uma lei que pode levá-lo à prisão, e quando o cara está simplesmente fazendo o trabalho dele como defensor da empresa, é claro que é um absurdo. O que é que isso tem a ver com Alexandre de Moraes? Absolutamente nada. O próprio jornalista foi lá para o Twitter e confessou: pois é, não tem nada a ver. Correção, diz ele aqui, né? Correção. Quantos dias depois de ter publicado a porcaria que espalhou pela internet, que era uma mentira deslavada, eu escrevi que o Alexandre de Moraes e outros funcionários do governo não tem uma linha do governo em nenhum arquivo que esse cara publicou até hoje. Uma linha de pressão do governo. Ele quis dar uma falseada falando: não, deputados pediram dados. Sabe que deputados pediram dados para o Twitter, gente? Sabe que deputados? A CPI. A CPI pediu dados para o Twitter. A CPI do golpe, inclusive. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, quando congressistas atuam como investigadores com poder de polícia. Absolutamente legal, dentro da ordem constitucional brasileira. Dentro da regra. Uma CPI pode requerer informações para empresas, qualquer empresa, gente. CPI transforma o Congresso em delegacia de polícia. Essa é a nossa lei. Eu não gosto dessa lei. Então vai publicar matéria lá na Índia, lá na Turquia. E depois o teu patrão, o Elon Musk, vai tirar do ar e não vai nem reclamar e vai achar bom, inclusive. Porque tem negócios na Índia, porque tem negócios na Turquia. Porque interessa para ele, na China. Não é mesmo? Publicou que o Alexandre de Moraes e funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais. Ele não publicou só isso, ele falou que o Alexandre de Moraes e funcionários do governo tinham ameaçado prender o advogado do Twitter no Brasil. Isso está incorreto, diz o jornalista. Não está incorreto, isso é falso, né? Isso é falso, isso é mentira, isso é um factoide, isso é minha invenção. Que eu estou reputando por enquanto a barbeiragem, porque esse cara aqui, como jornalista, assim, é um ótimo padeiro. Tá? Pode não ser, né? Pode ter sido de propósito, vai saber, não sei. Não tenho provas de que Moraes tenha ameaçado processar criminalmente o advogado brasileiro do Twitter. Não tem provas porque nunca existiu, gente. Esse caso não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com o TSE, não tem nada a ver com o STF, isso é uma mentira. O cara espalhou uma mentira. Vai acontecer alguma coisa? Por que não vai acontecer nada? Porque no Brasil as redes sociais não são reguladas. Não vai acontecer absolutamente nada com esse cara. Em vez disso, mostramos que 30 de março, um dia após a posse do Moraes, ele mandou no Twitter com prazo de ameaça de multa diária. Não é ameaça, gente, é a lei. Sabe como é que a lei funciona? Olha, como juiz, eu estou pedindo para você fazer isso, se você não fizer, tem uma multa. O nome disso não é ameaça, tá? Você não está lidando com o PCC aqui. O PCC são os caras que vocês protegeram lá atrás. Para deixar bem claro, tá? Para fornecerem dados e estatísticas de tendência mensal de hashtags, voto impresso não e não sei o que, não sei o que. O Alexandre de Moraes é outra coisa que o Alexandre de Moraes pediu aqui, tá?
inclusive considero um pedido do ministro meio ridículo. Pedir monitoramento de hashtag, eu acho, tá, viu, doutor? Que isso aqui é meio ridículo, tá? Mas aí o Twitter pode recorrer pela justiça. É o caminho legal, o caminho natural. É inacreditável, né? Olha, CNN Brasil ontem publicou que o governo diz que não vai mais responder os ataques do Elon Musk. Eu acho que demorou, tá? Pedro, liga o ar-condicionado pra gente aí. Demorou. Eu não imagino o presidente da França, do México, da Colômbia, o Gustavo Petro lá, presidente do Chile, do primeiro-ministro do Canadá, o primeiro-ministro da Itália, da Espanha. Eu não imagino essa gente, no posto de poder que eles estão, lá em cima, ficar respondendo um otário como o Elon Musk. Tá bom? Me desculpa. O Lula falou 3 vezes do Elon Musk. Não entenderam nada, né? Vocês não entenderam nada. Gente, a internet já tem uns bons anos. Já tem muita gente na praça aí que conhece como funciona o mecanismo. Não é difícil. Tá? Não é uma ciência complexa. Não é um conhecimento detido por poucos. Não é o segredo dos alquimistas sobre como produzir ouro em laboratório. Qualquer pessoa que usa a internet hoje em dia, que tem o mínimo de interesse em entender como funciona o movimento, sabe, desde o dia 0 que o Elon Musk começou a falar sobre isso na internet, que o governo brasileiro não deveria jamais ter respondido a essas porcarias. Nunca. O Lula falar do Elon Musk é desesperador. É desesperador. Se deram conta 5 dias depois. Não adianta mais nada, viu? Toda vez que o Lula falou do Elon Musk, o assunto subiu de novo na atenção pública. E aí chega nas pessoas como? Só com uma manchete manipulada. Manchete manipulada pelo Michael Schellenberger. Dizendo que o Xandão e o governo... Ele esquece de dizer que era o governo Bolsonaro lá atrás. Que não era nem governo, era o governo Bolsonaro. Mas o Xandão e o governo, as pessoas entendem. O Xandão e o Lula queriam prender o advogado do Twitter. É isso que chega nas pessoas, gente. As pessoas não vão ler, não vai entender, não vai decodificar, não tem tempo, não tem interesse, não tem saco. Quando você entra num carro no interior do Brasil e liga o rádio local e vem o bloco de notícias, não tem um olhar apurado ali do comunicador lá do rádio do interior. Ele está fazendo 1 milhão de coisas. Aí tem aquele bloquinho de notícias de 5 minutos entre um programa e outro, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar lá no site, no UOL, no G1, sei lá o quê, e vai pegar e vai publicar aquilo. E aí o que a pessoa do interior do Brasil lá, milhões de pessoas vão ouvir no rádio? Alexandre de Moraes e governo ameaçaram prender advogado do Twitter no Brasil, vírgula, diz jornalista americano. Pronto, Pedro Falcão. Chegou isso para as pessoas. Aí tá lá o Lula respondendo o Elon Musk, cara. Eu fico maluco com isso. Eu fico completamente maluco. Bom, o Arthur Lira ontem teve um ataque de pelanca ali, né? Primeira vez que publicamente ele fala do ministro Padilha, que é o ministro que cuida da articulação do governo com o Congresso, aquela coisa toda. E vamos colocar o vídeo aí para mostrar o Lira falando do Padilha. Isso aqui vem no contexto da votação que manteve o Chiquinho Brazão na cadeia. O Lira tinha feito uma articulação ali, que era uma articulação meio nem, tá? Não dá para dizer que o Lira articulou para soltar o Brazão. Isso não é verdade. O Lira fez uma articulação que não tinha nada a ver com o Brazão. O Lira ao mesmo tempo queria mostrar força para o STF e o Lira está preocupado com a sucessão dele. Então o Lira tinha deixado para o Elmar Nascimento, que é o candidato dele hoje, fazer essa articulação. Tinha uma combinação aí meio com o governo, que o governo não ia se meter nessa história, ia deixar a coisa rolar, ia deixar a Câmara resolver lá, tá? E o Elmar Nascimento ia tentar acender uma vela para cada santo, ia falar com a extrema-direita, ia falar com a esquerda, ia lá, entender, contemporizar, ver qual que era o pulso da Câmara, não sei o quê, e a votação fosse aquela que fosse, para manter o Brazão preso ou para soltar o Brazão, seria uma vitória política de articulação do sucessor do Lira. Isso é parte do teatro do Lira
para ganhar a confiança da casa e mostrar que ele, Lira, tem um bom articulador para deixar no lugar dele. Um bom articulador, entenda-se como vocês quiserem, né? Para articular as coisas que articula lá. Aí o ministro Padilha entrou nesse processo e falou com vários parlamentares para manter o Chiquinho Brasão preso. Aí o Lira foi printado na imprensa, como a gente está vendo aqui no slnoticias.com.br, ao atacar Padilha, Lira acusou o golpe e mostrou fraqueza, porque isso saiu muito na imprensa, essa análise, né? Com a qual eu particularmente não concordo muito, tá bom? Já vou explicar por quê. Aí o Lira viu as manchetes, acusou fraqueza do Lira, perdeu a votação, articulou para soltar o brasão e perdeu. Bom, agora a gente tem que esperar cenas dos próximos capítulos, não dá para dizer que é uma guerra aberta ainda, pode ter sido só uma batalha ali, né? Uma cutucada aqui, uma cutucada lá. Mas é a primeira vez que o Lira abertamente fala o nome do Padilha nesse tom. O Lira já desde aí do metade do ano passado vem soltando recados, inclusive para a imprensa. Engraçado que o Lira reclama de plantação de notícia, né? O que o Lira mais faz, ele, o grupo político dele, é plantar notícia na imprensa. Aliás, o UOL contratou uma repórter aí no último mês que é assim, ó, só falta assinar, né, junto, né, Fulano e Arthur Lira. Não vou falar o nome aqui, senão depois vão dizer que eu tô expondo a colega, não sei o que, vocês são inteligentes, vocês vão lá ler as matérias do UOL e quando aparecer vocês vão ver. Toda matéria que tiver Nízia no título e Ministério da Saúde e tal, é a matéria da parceira do Lira no UOL aí, tá? Deve ter sido contratada para isso, inclusive. Tá operando algum serviço ali, né? Não tô falando quem, então vocês se virem aí para saber o nome. Também porque não quero me incomodar mais com essa história, já falei dessa pessoa outras vezes aqui, tá? O Lira reclamando de plantação de notícia. Uma coisa engraçada, é uma coisa curiosa. Foi para cima do Padilha, o Padilha resolveu operar, nesse caso, para convencer deputados para manter o Chiquinho Brasão preso. A Câmara estava um pouco dividida, porque essa pauta é uma pauta difícil, mesmo para quem é de direita, conservador, reacionário, extrema-direita, fascista, para qualquer uma dessas pessoas aí. Não é simples você votar para soltar uma pessoa que cometeu um duplo homicídio. Não é tão fácil de você explicar na base. Esse ano tem eleição municipal, pode complicar um pouco lá, pode gerar um problema de explicação que não precisa acontecer. O Lira, como eu falei, estava operando de uma outra maneira para dar força para o seu possível sucessor e a coisa não andou exatamente como ele queria. Talvez o Lira não quisesse nem soltar, nem manter, assim, não interessa. Ele queria só mostrar que, soltando o brasão ou mantendo o brasão, a caravela da Câmara foi guiada conforme o Arthur Lira soprou a vela. E isso operando através do seu possível, a ideia dele, o seu sucessor. O Elmar Nascimento, sucessor do Lira que ele quer fazer. Tá? Então, soltando ou prendendo o brasão, o recado para o STF, para a política, para os próprios deputados seria: quem manda aqui sou eu. Então a gente operou aqui, eu, Lira, não falei nada, mas tem o meu operador aqui, né? Então a gente fez esse barco navegar. A coisa não andou bem assim pro Lira. E é por isso que ele tá um pouco bravo. Eu vou só fazer um ponto importante aqui. Lira enfraquecido em relação a isso, né? Porque depois o Marcos Pereira, que é o candidato do governo, deu uma festa em Brasília, uma festa enorme, foi um monte de gente na festa em Brasília, 10, 11 ministros do governo, até o Lira foi na festa do Marcos Pereira. Eduardo Cunha, tava todo mundo na festa do Marcos Pereira. O Marcos Pereira é o cara que um pouco se cacifa para ser o sucessor do Lira e seria uma pessoa mais alinhada ao governo, tem mais intimidade com o Padilha, seria mais fácil aí navegar o Marcos Pereira do que o Arthur Lira. Imagina-se, a gente não sabe, tá, gente? O Marcos Pereira não é nenhum progressista, aliás é pastor do partido da Edir Macedo, que o PT está tentando se aproximar da Record aí, a Glaze deu uma entrevista lá, está tentando apaziguar a Record, porque precisa fazer aliança com alguém do Centrão, precisa, e está tentando fugir desse grupo do controle do Lira e do Cunha. Lira é Cunha, né, gente? Lira barra Cunha. A ver, sabe por quê? Porque essa manobra também, se por um lado ela mostra uma certa fraqueza pública do Lira, pelo menos no debate público, tanto é que ficou irritado e foi lá dar uma resposta, né? Por outro lado, mostra que o possível sucessor do Lira, mesmo numa adversidade, mesmo na ruim, ele foi lá e bancou votar junto com partidos importantes da Câmara, como por exemplo o PL, que é a maior bancada. O PL vai votar para soltar o brasão, então eu aqui, que represento o Lira, tô com vocês.
Ah, vai ser ruim na opinião pública, vão bater na gente, a gente vai ser exposto. Tudo bem, eu vou ser exposto com vocês. Eu que estou aqui representando o Lira, que quero ser sucessor dele, eu estou com vocês aqui. A gente vai tomar essa paulada juntos. Isso conta. Não pensem que é uma derrota fragorosa do Lira. Não é como eu vejo não, tá? Não é tão simples assim. Porque a votação ali foi apertada, foi por 20 votos que o Brasão ficou preso. Era 257 para ficar preso, deu 277. Foi por pouco. Vários desses votos foram de partidos que não votam com o governo tradicionalmente. Muita gente não foi votar, se absteve da votação, muita gente não apareceu, muita gente se absteve na votação. Então não é bem assim que a coisa toca não, tá? Essa votação é uma votação atípica. Irritou o Lira? Irritou. Mostrou para o Lira que o governo também tem poder de articulação para comandar votos e soprar vento na caravela da Câmara? Mostrou. Mas não mostra absolutamente que o Lira está enfraquecido e está acabado e está não sei o quê. Eu iria com calma em relação a isso, tá, gente? A gente tem um ano para enfrentar pela frente ainda. Tem apoio de vários partidos importantes ali. E se você for olhar, não está muito longe de ter virtualmente o número de votos necessário para o Lira fazer um sucessor. Não está absolutamente nada definido em relação a isso. Claro, a gente vai comemorar e pisar em cima e achar maravilhoso, uma porrada no Lira, fantástico, incrível, ficou putinho, né, o Pedro Falcão, ficou irritadinho, foi lá, falou do Padilha, ai meu Deus do céu, Lira, toma aí um negócio pra azia, né, toma um remedinho, vai dar uma dormida, vai dar uma descansada, ótimo, a gente vai rir da sua cara hoje, porque é um dia ótimo para fazer isso. Mas a coisa é um pouco mais complexa do que parece. Congresso vê como inevitável a decisão do STF sobre fake news, mas teme rigidez. A gente falou sobre isso ontem, quem quiser recuperar. O STF agora vai falar sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, vai tentar adaptar esse artigo para fazer algo parecido com o que sairia numa possível aprovação de um PL como o 2630 para regular redes sociais no Brasil. Não vai mais acontecer. Vitória acachapante do Elon Musk nessa. Acachapante. Todo o dinheiro, todas as mentiras contadas no ano passado pelo Google, pelo Facebook, por todas essas empresas, comprando parlamentar, comprando opinião pública, comprando jornalista, despejando dinheiro, fazendo reuniões na sede das empresas com influencer, com cantor sertanejo, com não sei o quê, ameaçando os caras, dizendo que não ia mais ter dinheiro, que não sei o quê, isso aí tudo aconteceu. Tudo aconteceu no ano passado. O Elon Musk, em 3 dias de tweetada, com meia dúzia de e-mail dos advogados da empresa dele, com uma mentira deslavada, como a gente acabou de ver aqui, com coisas descontextualizadas e que no fim e ao cabo caberiam assim uma matéria da revista Piauí sobre curiosidade como os advogados da empresa lidaram no processo eleitoral do Brasil. É isso que daria para mim, na minha opinião, tecnicamente ali falando, tá? Uma matéria sobre o tal do Twitter Files. Elon Musk conseguiu sepultar a chance do Brasil regular as redes sociais nos próximos anos. Vitória acachapante. O Brasil não vai estar ao passo do Canadá, da Austrália, da Grã-Bretanha, da Europa, não vai, que já tem leis sobre isso, tá? Elon Musk detonou nessa aí. Agora o STF vai para cima. Eu acho que pode ser um desastre. Mexer no Marco Civil da Internet, que não foi criado para regular redes sociais, não foi criado para isso. Eu fiz uma explicação longa sobre isso ontem aqui no programa. Quem quiser entender por que é um perigo agora esse negócio parar na mão do STF, assista ao programa de ontem que está aí nas redes sociais. STF forma maioria para ampliar foro especial, mas Mendonça interrompe o julgamento. Isso aqui é outra batalha da Câmara com o STF. Centrão se une a bolsonaristas e prepara novo modelo de foro para esvaziar a STF. Nesse momento, o STF quer ampliar como direi, ampliar as considerações sobre o foro especial privilegiado, ou seja, ampliar os casos em que pessoas que teriam prerrogativa de foro estão dentro do foro, e a Câmara quer esvaziar isso, a Câmara quer ter menos foro privilegiado hoje. Veio com o Brasil engraçado, né? 10 anos atrás era o contrário, né? Os políticos do Brasil queriam ter foro privilegiado para tudo, porque o STF, no mais das vezes, era um tribunal leniente que você caía lá, nada acontecia. O STF começou a apertar um pouquinho a coisa, né?
Prendeu o Daniel Silveira, prendeu o Brazão, os caras, opa, a gente não quer mais foro privilegiado não, tá? A gente quer ir lá na primeira instância do juiz, do juizão lá, da minha cidade lá, quero cair lá. Essa é a grande briga hoje que está em marcha entre STF e Câmara. Câmara prepara a reação ao STF, discute restringir foro e pede ajuda da OAB. A Letícia Casado publica isso lá no UOL. E mais uma notícia aqui, projeto que limita a exclusão de perfis em redes sociais avança no Senado. Eu falei ontem, aliás, foi o título do programa aqui, vai ter um pacotão de porcaria no Congresso até o começo das eleições. Esperem para ver. Já que não saiu a regulação das redes sociais, os caras vão tentar aprovar uns projetinhos aí só com os pontos que interessam para eles. Isso aqui tudo estava no PL das fake news, gente. A maneira como você faz pedido para excluir post, a maneira como faz pedido para bloquear perfil, o tempo que o perfil tem para responder para a rede social, o tempo que a rede social tem para responder para a justiça, o que pode ser feito no meio de tudo isso. A rede social tinha a obrigação de abrir um canal claro para que as pessoas pudessem reclamar. A pessoa que fosse o reclamado lá, que tivesse publicado alguma coisa que poderia ser removido, ia ter tempo para conversar com a rede social, tempo para... Tudo isso estava no PL das fake news. Derrubaram tudo. Derrubaram, porque isso ia dar trabalho para a rede social. Isso ia custar dinheiro. É tudo que eles não querem. Agora, os deputados eles vão lá e vão pegar só os pontos que interessam para eles e vão tentar passar projetinho por projetinho na Câmara e no Senado nos próximos meses. Vocês aguardem, que é isso que vai acontecer. Bom, uma última notícia para fechar o dia aqui. O Lula vetou o fim da saída temporária de presos em datas comemorativas. Um projeto foi aprovado lá na Câmara e no Senado para o fim da saidinha. O Lula foi lá e assinou embaixo do projeto. Falou, beleza, passou. Só que o Lula fez um adendo. Ele vetou lá um trecho do projeto, falando o seguinte. Em datas comemorativas, para passar com a família, eu acho que o preso ainda tem o direito de sair. São todos presos? Não, gente. Não sai homicida, não sai estuprador, não cai nessa balela. Não sai o cara que matou não sei quem. Não sai, essas pessoas não saem. Quem sai é quem já está no semiaberto e em outros crimes de menor potencial ofensivo. Uma série de requisitos para a pessoa sair, tá? Dá para melhorar ainda, mas não é assim. Ah, e a saidinha, daí o cara sai para estuprar. Isso é uma bobajada que se fala. 5% dos presos que saem nas tais da saidinha cometem algum tipo de crime. Desses é menos de 1% dos 5 que cometem algum crime hediondo. Tá? É equivalente ao número de pessoas que estão soltas, que cometem crimes. Então não muda na prática, não muda na nossa vida, pessoal, não muda. Quase nada. Agora o Lula falou, não, quem vai passar com a família pode, né, data comemorativa. Isso aqui volta para o Congresso para ver se o Congresso mantém ou se derruba e volta com o projeto anterior. Se mantiver o entendimento do Lula, sabe quem que pode sair para visitar a família nos próximos tempos? Daniel Silveira e Gabriel Monteiro, os dois bolsonaristas extremistas presos, né, que estão presos hoje. Então, se a Câmara derrubar o entendimento do Lula, o Gabriel Monteiro e o Daniel Silveira não saem. Então, vamos ver como vai esse xadrez agora aqui também, né? Tá bom? O programa está acabando. Nós voltaremos na segunda-feira, porque hoje é sexta-feira, graças a Deus que ninguém aguenta mais. Eu não aguento mais falar, eu não aguento mais ouvir minha voz, eu não aguento mais ver a cara do Pedro Falcão, eu não aguento mais nada. Né? Sextou, acabou. Mas segunda-feira a gente está de volta com ânimo renovado, né, Pedro Falcão? Se amando de novo, né, o Pedro Falcão? É isso? Tá bom. Então tá. Muito obrigado pela companhia. Tá começando o CL Notícias, primeira edição. Até segunda, às 7 horas da manhã. Beijo, tchau. Che Guevara não foi apenas um homem. Ele se tornou um símbolo mundial de esperança, de mudança, de revolução. Sob a sombra do capitalismo selvagem, opressor, Che Guevara e seus amigos ergueram em Cuba a bandeira da luta pela resistência, pela justiça e pela solidariedade. Graças à visão e à ação do Che, inspirada no socialismo, a sua voz continua ressoando pelas ruas de Havana e para além dos mares cubanos, moldando a história de muita gente no mundo, sobretudo os jovens. A Leida Guevara é médica, pediatra, é argentina e cubana ao mesmo tempo, filha do Che
e ela faz numa entrevista exclusiva e inédita com Eduardo Moreira um relato sobre o legado de seu pai, sobre a importância da mensagem de Guevara para o mundo atual. Vai ser domingo, dia 21 de abril, às 8 da noite. Não fique de fora, garanta sua vaga para assistir Guevara até a vitória sempre. Vamos manter essa ideia circulando no mundo de hoje. Oi, logo mais às 10h30 da manhã tem Em Detalhes comigo, Roberta Garcia. E hoje eu vou conversar com o economista André Roncalha. E a gente vai discutir a crise na Petrobras. E aí, na sua opinião, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, sai ou fica? Eu te espero às 10h30 da manhã no Em Detalhes.